plano de salvação para a tua vida. Aleluia. Você não vai morrer nessa situação difícil que você está passando. Deus é contigo. Pega a tua Bíblia, por gentileza. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Livro do profeta Abacuque. Aleluia. Enquanto os irmãos estão procurando o texto, quero cumprimentar os irmãos que nos visitam, o Leandro, a Giovana. Deus abençoe. A Evelyn, Rafaela, João Vitor também, a irmã Adelaide, que tem vindo alguns dias aí. Eu estou quase anunciando ela como membro da igreja já. Glória a Deus. Glória a Deus. O Everton, Iago e Ligiane, é isso? Tudo certo? Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que vocês possam encontrar aqui em nosso meio um povo que acolhe, que recebe, que vocês sintam o carinho, que vocês sintam o calor do Espírito Santo em nosso meio, que é o mais importante. Que vocês possam voltar muitas outras vezes e que com certeza hoje seja uma noite de bênção sobre a tua vida, amém? Uma salva de palmas, agradecimento a Deus pela vida dos irmãos. Aleluia. Profeta Abacuque, capítulo de número 3. Glória a Deus. Aleluia. Deus de poder. Todo mundo achou? Gente, mas a gente tinha falado Deus. Oh, glória, tinha falado? Os irmãos estão. Todo mundo achou? Abacuque, capítulo 3, versículo de número 17. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e Ele torna os meus pés como os da corça, e me faz andar em lugares altos. Feche os teus olhos aí um pouquinho. Vamos falar com Deus nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, Senhor Jesus Cristo, te oferecemos o nosso louvor e a nossa adoração. Apresentamos diante de Ti, ó Pai amado, aquilo que sentimos a respeito da Tua presença em nossas vidas. Soberano Deus e eterno Pai, que nesta noite, Jesus, a nossa mente venha encontrar descanso em Ti. Que nesta noite, meu Deus, o nosso coração venha ter lugar para a Tua palavra. Que não seja apenas mais um culto, que não seja, Senhor, apenas mais uma ministração, que não seja nesta noite, meu Deus, mais um período onde estaremos ouvindo alguém falar, mas que seja um período, Pai, onde nós vamos aprender de Ti aquilo que o nosso coração necessita aprender, ó Pai, para que daqui para frente nós venhamos aprender a Te servir, Senhor, em toda e qualquer circunstância, na bonança e na pobreza, na fartura e quando falta, na saúde, nos montes ou nos vales, que nós venhamos aprender nesta noite, Pai, a estar debaixo da obediência do Senhor. Dá uma salva de palmas nessa noite, toma o teu assento. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Hoje pela tarde eu conversava com Deus a respeito do que o Senhor queria falar conosco nesta noite. E é interessante que... Quer baixar só um pouquinho? Só um pouquinho. Aí tá bom. E é interessante que quando nós vamos ler esse texto de Abacuque capítulo 3, versículo 17, o que é legal e interessante de a gente analisar é que existe um contexto antes desse louvor ter saído da boca de Abacuque. E nós precisamos pensar em quem é Abacuque em primeiro lugar. Quando você vai estudar um pouquinho, você vai descobrir que Abacuque ele é da tribo de Levi. Então possivelmente ele é alguém que serve no templo. Ele pode ser sacerdote, coisa que ele não é. E ele pode ser cantor, e isso sim ele é. E quando Deus chama Abacuque e Abacuque começa a profetizar, é interessante que nos dias do profeta Abacuque já haviam outros profetas. Exemplo, Jeremias profetizava. Exemplo, Ezequiel vem um pouquinho depois de Daniel. Eles estão escravos na Babilônia ao mesmo tempo. Então quando Deus chama Abacuque para ser profeta,
havia profeta, não havia? O que talvez possa ter passado pela mente do Abacuque? Não precisa eu ser profeta, já tem. Eu ser cantor já é o suficiente. É forte, Jesus. Aí é interessante de analisar que de vez em quando Deus estabelece algumas coisas para você fazer e você diz, não preciso fazer, já tem quem faça. Meu Deus, Jesus amado. Eu estou bem confortável no meu lugar. Eu canto de vez em quando, prego de vez em quando, abro um culto de vez em quando. Uma vez na na morte, entrego um folheto. Lá de vez em quando eu lembro, eu falo de Jesus para alguém. Não preciso fazer, Deus tem alguém que faça. Deus tinha gente que fazia os dias de Abacuque. Só que existem coisas específicas que é para você fazer. Podia ser outro, mas não é outro, é você. Quando o Senhor chamou Moisés e disse a Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e eu preciso que tu vá libertar o meu povo, Moisés disse bem assim, quem sou eu para que eu vá até o faraó? O que o Senhor disse para Moisés? Eu não estou cansado de ouvir isso, que eu falo isso aqui sempre. O que Moisés disse para o Senhor? Quem sou eu para ir até o faraó? E o Senhor diz, não é tu, sou eu sou contigo, eu vou contigo. Aí o Moisésinho, ele tenta escapar da missão dele e fala para o Senhor, mas eu não conheço o teu nome. Quando me perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer para esse povo? E o Senhor diz, não seja por isso, eu te revelo para ti. Diga para o meu povo, o eu sou me enviou a vós. Aí Moisés de novo, ele quer fugir. Ele diz, mas Senhor, eu não sei falar. Eu sou homem que eu não sei me expressar. Vamos trazer para os nossos dias. Mas Senhor, eu não conheço o suficiente ainda para falar de Jesus. Eu ainda não sei cantar certinho no tom, como é que eu vou cantar? Quem não pensa isso? Quem nunca pensou isso aqui, que atira a primeira pedra? De que jeito, Senhor, eu vou fazer se eu não posso? É isso que Moisés quer dizer, eu não posso fazer. Primeiro que eu não sou ninguém para ir até o faraó. Segundo que eu não te conheço ainda. Terceiro, quando me perguntar o teu nome, vamos dizer o quê? Quarto, eu não sei falar, não sei me expressar. E a resposta do Senhor é Moisés, quem criou a boca do homem? Quem criou o nariz do homem? Quem colocou as orelhas do homem no lugar onde estão não sou eu? Vai e eu sou com a tua boca. Aleluia. Ou seja, só cumpre a minha missão e eu coloco a palavra na tua boca, então tu fala. E eu coloco o ensino no teu coração e tu ensina. E eu coloco o amor pelas almas e tu evangeliza, e tu prega, e tu faz a obra. Ou seja, aí Moisés ainda não entendeu. Mas envia outro, Senhor. E o Senhor diz, Arão, teu irmão vai contigo. Mas é tu quem eu quero que vá. Porque quando Deus te escolheu, Ele não te escolheu só porque o teu irmão não estava em casa. Ele não te escolheu só porque o teu primo não estava em casa, Jesus chegou na tua casa e disse bem assim, quer saber? Já que o fulano não está aqui, eu vou levar o Jonathan mesmo. Não. Ele te conhece. Ele sabe exatamente quem tu é. Ele conhece exatamente o teu passado, Ele sabe exatamente as tuas dores, Ele sabe até o que você vai passando e você nem sonha, mas Ele já sabe e Ele já te escolheu. Ele disse para Jeremias, ainda antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E antes mesmo que saísses do ventre da tua mãe, eu já te santifiquei. E às nações te dei por profeta às nações. Isso significa que Deus, Ele me conhece, Deus, Ele te conhece antes mesmo da nossa concepção. Você não nasceu da vontade da mamãe e do papai. Você nasceu porque Deus tinha um plano na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Imagina Abacuque nesses dias, já tem profeta. Por que eu vou profetizar? Já tem profeta. E repito, existem coisas que são específicas para mim fazer e para você fazer. Deus está falando com alguém aqui hoje. Para de fugir. Para de fugir do chamado. Para de fugir da obra. Porque enquanto você foge da obra, você foge do chamado, a tempestade vem e quase afoga o teu barco. E a tripulação toda afunda junto, porque o Jonas decidiu fugir da direção que Deus havia dado. Meu Deus. Porque não adianta, o lugar mais seguro que a tua alma, que a tua vida pode estar, é no centro da vontade de Deus.
Quando tu está no centro da vontade de Deus, Deus te torna imparável. Nada te para, nada te dete, nada te prende, nada te segura. Ele disse para Josué: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Josué capítulo 1, versículo 5. Ele disse para Jeremias, depois que levanta Jeremias: te veste como um homem, veste os teus ombros, porque eu te coloco hoje como colunas de bronze, como colunas de ferro, e pelejarão contra ti. Jeremias capítulo 19, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Para de fugir nesta noite. Para de fugir do chamado. Para de fugir da afeição. Para de olhar para as pessoas que estão ao teu redor, que você acha que tem mais capacidade do que tu. Será que essa pessoa que tu admira tanto, será que não existem coisas que você não é melhor que ela? E sabe qual é a graça disso? Naquilo que eu tenho falta, eu encontro ali. Naquilo que ele tem falta, ele encontra aqui, porque isso é corpo, isso é igreja, isso é comunhão. O apóstolo Paulo diz: nem todos falam em línguas, nem todos profetizam, nem todos oram, mas se um profetiza, todos profetizam. Se um fala em línguas, todos falam em línguas. De modo que se um sofre, todos sofrem. De modo que se um está alegre, todos estão alegres. Isso é igreja. Isso é encontrar no outro aquilo que falta em você. Deus chama Abacuque. Vocês estão entendendo que eu estou pregando, gente? Está claro? Está bem claro o que eu estou falando? E é interessante que existem algumas pessoas que estão ouvindo e o coração acelera de vez em quando. É o Senhor falando: é contigo que eu estou falando. Sabe o que é interessante? Que quando Moisés ele está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, ele levanta os olhos e ele vê que a sarça está queimando, e ele é atraído até lá, porque a presença de Deus te atrai, a graça de Deus te atrai, o chamado te traz para ele próprio. Você não fugir do chamado, gente. Vai para onde tu for, o chamado vai estar contigo. E Moisés chega para ver a sarça, ele escuta a voz do Senhor que diz: Moisés, Moisés. Por que Deus chamou Moisés duas vezes? Porque no hebraico, chamar a pessoa duas vezes pelo mesmo nome. Em primeiro lugar, quando Deus te chama pelo teu nome, quando Deus chama Moisés pelo nome, uma vez, Moisés está dizendo: eu conheço o teu nome e eu sei quem tu é, porque o nome é a tua identidade. Então quando o Senhor diz a Moisés: Moisés, ele está dizendo: eu te conheço e eu sei quem tu é. E quando o Senhor diz Moisés de novo, Moisés, Moisés, a segunda vez, é para não restar dúvida que é com ele mesmo que Deus está falando. Deus não se confunde quando ele escolhe. Eu preguei aqui esses dias, houve consagração de obreiros, e eu falei isso aqui e repito: Deus não erra a cabeça que ele unge. Meu Deus. O óleo não desce sobre a cabeça de ninguém errado, que não tem chamado. Se desceu, e se foi de Deus, é porque foi ele que levantou. Você entende isso? Qual é o período que Abacuque vive? Abacuque ele está vivendo um período onde o povo é cego, idólatra, ruim de coração, não há amor entre si, há idolatria, há mentiras e há assassinatos. Se você quiser acompanhar em casa, você pode ler em casa o versículo 1 do capítulo 1, versículo 3, versículo 4, e ele começa a se queixar, ele começa a dizer assim: Senhor, até quando eu vou clamar? Até quando eu clamarei a ti, tu não vai me ouvir? Eu estou pedindo socorro porque eu vejo a violência do povo. Versículo 2 do capítulo 1. Eu estou vendo a violência do povo, o pecado do povo, e tu não nos salvas. Presta atenção. Por que me fazes ver a iniquidade, a opressão, destruição e violência estão diante de mim? Há contendas e bagunça e confusão se levanta no meio do povo. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo e a justiça é pervertida. Sabe o que Abacuque está pedindo? Está pedindo para que Deus olhe para a injustiça que está acontecendo no meio do povo. Ele está orando pelo seu povo, pela sua nação, pedindo que Deus intervenha naquilo que é os dias dele. Olha que interessante. Que dias vivemos hoje? Que dias você tem vivido? Olha para a tua família agora e pensa. Olha para as pessoas que você ama agora e pensam: para onde está indo a alma delas?
Para onde a estrada que decidiram caminhar está levando eles? Salomão disse bem assim, que há caminhos que ao homem parece direito, são perfeitos, são belos, mas o fim dele é caminho de morte. E sabe quem é o Abacuque? Você, sou eu. E nós estamos olhando para a situação do nosso povo, da nossa cidade, da igreja, não especificamente essa igreja, mas a igreja como um corpo, como um todo. Estamos dizendo, Senhor, faz alguma coisa. Meu Deus. Não é verdade? Jesus disse assim, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. A pergunta que Jesus faz para os seus apóstolos certa feita é: quando eu vier, será que eu encontrarei fé na terra? Será que eu vou encontrar fidelidade? Será que eu ainda vou encontrar gente que ama a palavra, que ama o evangelho? E aí fica uma pergunta para nós respondermos. Primeiro o pastor é assim, primeiro o pastor bate um pouquinho, aí depois ele ameniza. A pergunta que eu faço para nós hoje é: eu amo a Deus? Ou eu amo o que Deus pode me dar? Eu amo a Deus, ou eu amo a obra que Ele pode fazer na minha família? Eu amo a Deus, ou eu amo o carro que eu tenho pedido para Ele me dar? A saúde, a mulher perfeita, o homem perfeito, os filhos perfeitos. Eu amo a Deus, ou eu amo a oportunidade que Ele me dá de ter uma igreja grande, próspera, bonita e poderosa? O que eu amo? O que você ama? O que é amar a Deus? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. O que é amar a Deus? Eu conversava com o evangelista ontem, e eu disse que tem muitos de nós que vêm para um culto e vê alguém cantar, e vê alguém pregar e admira o dom da pessoa, a capacidade da pessoa, a capacidade de cantar, a capacidade de pregar, a capacidade de falar, mas o fruto ela não conhece. Porque quando eu amo a Deus de verdade, o meu dom se confunde com o meu fruto. Não há como separar o meu fruto do dom. O que você é aqui, você é lá. O que você é lá, você é aqui. Você entende? O amor que você tem por Deus é o mesmo quando você está sem gasolina, está sem gás, está com o aluguel atrasado. E quando você está com dinheiro, você ama a Deus do mesmo jeito. Quer saber? Quando falta, você ama um pouquinho mais ainda. Não é verdade? Você está entendendo? É interessante que o Abacuque hoje aqui somos nós. Nós estamos olhando para a realidade das igrejas e estamos dizendo: Senhor, se não for o Senhor, não vai dar. Para onde nós estamos indo? Para onde estamos indo? Qual é o sentido de botar uma placa ali em cima, fazer um palco aqui, botar um som, botar uma meia dúzia de gente cantando bonitinho? Qual é o sentido de fazer isso, se não for por amor a Deus? Qual é o sentido de tu sair de casa e quer saber, o teu culto não começou às 7h20, o teu culto começou de manhã cedo, quando tu acordou e falou bem assim: hoje eu vou no culto, e tu botou um louvor, e tu lembrou da palavra, e o teu coração começou a queimar, e o teu culto começou ali. Só que isso é resultado de amor a Deus. O culto começa lá. O culto começa durante a semana, quando eu pergunto para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue domingo? Porque eu não posso pregar o que eu quero. Poderia, mas não faço. Não faço. Você pode pregar o que você quiser, pode, mas você não deve, porque tem que ser guiado por Deus. É isso que Jesus disse para Nicodemos: o vento sopra onde quer, não vê, não sabe de onde vens, não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado por Deus. Ninguém sabe o que ele prega, ninguém sabe o que ele vive, ninguém sabe o que ele canta, mas quando ele está fazendo aquilo que Deus falou, você vê que o Espírito Santo leva para lá e traz de volta, leva de novo. Assim, Abacuque está vendo a tristeza, a desgraça do povo, e o Senhor mostra a Abacuque que Deus ia tratar com o povo. O Senhor mostra ao profeta Abacuque, do versículo 6 em diante, do capítulo 1, que Deus iria enviar a nação dos caldeus, a Babilônia, para tratar com o povo. E Abacuque começa a ver a Babilônia atropelando todas as nações até chegar em Jerusalém. E detalhe, alguns bons anos antes, Abacuque viu isso em visão. E Abacuque começa a escrever aquilo que ele está vendo.
E por exemplo, o Senhor fala para Abacuque que os exércitos da Babilônia, os cavalos da Babilônia seriam mais velozes do que os leopardos, por exemplo, dando a entender que a força, que a maneira, que o jeito com que aconteceria o ataque não daria chance de defesa, porque quando você é rebelde, Deus trata contigo, Deus trata comigo. E o povo estava rebelde, e Abacuque está vendo, e Abacuque começa a ver que as nações, que a Babilônia vem destruindo as nações, e vem derrubando os deuses das nações. Não são deuses, são falsos deuses, mas para eles eram deuses. Aí a palavra do Senhor diz ali no versículo 11, que eles vão atribuir a vitória contra o povo de Deus ao seu próprio Deus. Quando o rei mandou cartas dizendo que iria destruir o povo de Deus, ele mandou cartas, se não me engano é Senaqueribe, ele mandou cartas para Ezequias, e a carta dizia bem assim: não te engane no teu Deus, porque Ele não pode te livrar das minhas mãos. Porque na verdade as outras nações também tinham os seus deuses, mas nós derrotamos eles e queimamos os seus deuses. Quando Ezequias ouviu aquilo, ele rasgou as vestes, chamou o profeta Isaías. O profeta Isaías chegou e disse: que escândalo é esse? Palhaçada é essa? Tu não é rei? Aí o Ezequias disse: não, olha aqui a carta que eu recebi de Senaqueribe. Ele disse que vai invadir, que não é para me enganar com o meu Deus. Olha o que ele diz aqui: não te engane o teu Deus. Isaías pega a carta, lê a carta e diz bem assim: está no endereço errado a carta, leva no templo, porque não é a tu que ele está afrontando. Olha o que ele diz aqui: não te engane o teu Deus, porque Ele não pode te livrar das minhas mãos. A oração que Ezequias faz quando vai orar e apresentar aquelas cartas de ameaça a Deus ele não mente quando diz que derrotaram todos os outros deuses, ele não mente quando diz que os outros deuses foram lançados no fogo. No entanto, eles não são deuses, mas tu és Deus acima das estrelas. Você crê nessa noite? O teu Deus é grande, o teu Deus pode, o teu Deus é poderoso. Ele fala: eu sou o alfa e eu também sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio, eu sou o fim. Ele é antes de todos, Ele vai ser depois de todos Deus. Ele é Deus e não pode mudar. Aleluia. Abacuque está vendo a desgraça, ele está vendo, e no meio de todo aquele momento em que Abacuque vive com o povo, aquele momento que ele está vivendo nos seus dias, onde o povo está desviado da verdade, onde o povo não ama mais a Deus, Abacuque resolve orar. Abacuque resolve colocar aquela situação que ele vive em oração. Porque eu vou dizer uma coisa para ti nesta noite. Deus vai falar com alguém agora. Não é batendo o pé que tu vai conseguir vencer. Não é teimando, não é forçando, é orando. Ora nesta noite. E é interessante que no capítulo 3, versículo 2, Abacuque entendeu que não adiantava mais somente clamar por misericórdia, porque Deus ia tratar com o povo, Deus ia agir no meio do povo. E Abacuque diz bem assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida, e na ira lembra-te da tua misericórdia. Por que Abacuque olha para aquela situação e ele para de pedir misericórdia, ele para de pedir compaixão, ele começa a pedir: aviva a tua obra. Glória a Deus. Já parou? Quem já leu essa passagem? Levanta a mão. Por que Abacuque não diz tem misericórdia, tem compaixão? Faz, ele diz aviva. Porque quando você pede misericórdia, você está pedindo para que Deus conserve a pessoa. Não é verdade? Quando você clama por misericórdia, se apresenta a alguém e diz para Deus: tem misericórdia, a misericórdia te preserva do jeito que você está. Você está pedindo para que Deus conserve aquela pessoa viva, e a pessoa permanece do mesmo jeito. Mas quando tu diz aviva, Senhor, aviva a tua obra,
A oração que pede avivamento é a oração mais poderosa que tu pode fazer. Sabe por quê? Porque quando o avivamento chega, a carnalidade sai. Quando o avivamento chega, a falta de fé também sai. Quando o avivamento chega, as confusões saem um pouco. Quando o avivamento chega, você muda, você é transformado. Deus começa a mudar a tua cidade, começa a mudar a tua igreja, começa a mudar a tua família, porque a igreja está em avivamento. Você está entendendo? A confiança do profeta está firmada naquilo que Deus pode trazer, naquilo que Deus pode fazer. E detalhe que mesmo Abacuque vendo tudo que o povo vivia e passaria, a confiança de Abacuque continua inabalável em Deus. Até que ponto nós confiamos em Deus? Até que ponto a nossa confiança em Deus ela ainda é confiança em Deus? Até que ponto a nossa confiança em Deus é capaz de nos fazer caminhar sobre as águas quando Ele diz vem? Será que é até o ponto de olharmos para os lados e vemos a tempestade dos ventos e começamos a afundar? Será que até o ponto de Samuel demorar para o sacrifício, então Saul olha e diz, meu Deus, está demorando demais, vou fazer eu aquilo? Ele passa por cima de uma ordenança de Deus. Até que ponto vai a tua confiança em Deus nesta noite? Até que ponto vai? Até que ponto vai a nossa fidelidade a Deus? Jó, no seu momento de dor, de opressão, havia perdido tudo. Numa tacada só, Jó perdeu seus 10 filhos de uma vez só. 10 filhos ele perde de uma vez só. E ele diz assim para um dos seus 3 amigos, ele diz bem assim, ainda que Deus me mate, nele eu confiarei. Aleluia! Bem sei que o meu Redentor vive e que um dia se levantará em meu favor. Isso é confiança em Deus em toda e qualquer circunstância. Quando ele escuta pela boca de um empregado que tudo que ele tinha foi perdido, Jó, capítulo 1, quando ele escuta que os seus 10 filhos morreram, ele se joga no chão e adora a Deus, dizendo, Deus me deu e Deus também tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é fidelidade. Isso é alguém que está confiando em Deus sem compreender o que está acontecendo. Isso é alguém que confia em Deus sem saber onde está pisando, mas o Senhor só disse, anda para frente, você está indo, porque você está confiando em Deus. A palavra do Senhor diz, Salmos 37, versículo 4, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Só que para que Deus faça, você precisa hoje confiar em Deus. Você está entendendo nessa noite que eu estou pregando? Você está entendendo que você tem que confiar em Deus? Você está entendendo que tu está vivendo os dias de Abacuque? Você está entendendo que nos dias de hoje nós somos o Abacuque? O apóstolo Pedro diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo escolhido, separado, povo exclusivo de Deus. Se a gente não pregar, quem vai pregar? Se a gente não fazer a obra, quem vai fazer a obra? E não te engane, se você não quiser fazer, Deus levanta alguém que faça, mas naquele dia Ele vai pedir da tua mão aquilo que Ele colocou na tua mão e você não fez. Naquele dia Ele vai cobrar de ti os talentos que Ele colocou na tua mão, e tu não vai poder dizer, tive medo de falar, tive medo de fazer, tive medo de usar. Ele vai olhar para ti e vai dizer assim, tu foste um servo mau, porque eu entreguei que era para tu ganhar mais, era para tu granjear, e naquele dia eu quero chegar lá. E o Senhor disse para mim, servo bom, entra para o prazer do teu Senhor. É Deus, aleluia. É importante você entender isso aqui. A confiança em Deus vai te fazer cumprir a tua missão sem recalcitrar, sem tornar para trás. A confiança que você tem em Deus, ela precisa ser confiança mesmo quando o cenário te diz o contrário, mesmo quando as circunstâncias te afirmam que não vai dar certo, mesmo quando tudo te
mostra que não vai dar, é nesse momento que a confiança tem que estar ali. É nos momentos de desafio que a tua fé tem que funcionar. É nos momentos de lutas e tribulações que você precisa buscar o refúgio do Altíssimo. Mas sabe o que é interessante? A primeira coisa que nós fizemos é reclamar. Isaías capítulo 49, versículo 15, a palavra do Senhor diz que Israel diz assim para o Senhor me esqueceu. Por que me desamparou o Senhor? O Senhor não está vendo o meu sofrimento. E a resposta de Deus no versículo 15 foi: pode porventura uma mãe esquecer o filho que saiu do seu ventre, de modo que não se compadeça dele? Você que já foi mãe, ou que está grávida, você esquece que está grávida? Uma mãe esquece que está grávida? Uma mãe que está com o bebezinho de colo amamentando, esquece que a criança está ali? Você está no colo de Deus. Ele não esquece que você está na mão dele. O que ele diz para o povo é: ainda que a mãe, já é impossível, ainda que a mãe que ama esqueça o seu filho, eu todavia não me esqueço de ti, não me esqueço do que eu te falei, e o teu nome está gravado na palma da minha mão. Deus não me esquece de ti. É por isso que Abacuque está dizendo: aviva, Senhor, porque se o Senhor trouxer avivamento, tu vai conservar um remanescente de pé. Porque se o Senhor avivar o teu povo, aquilo que não te agrada precisa sair. Teve uma época quando eu aprendi isso, que eu comecei a orar por avivamento. Meu Deus do céu, gente do céu, Senhor, aviva a tua obra. Eu dizia: aviva a tua igreja. Eu tinha 15 anos. Esse ano, dia 9 de outubro, nós fazemos 16 anos de fé. Eu tinha 15 anos e orava demais: Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua igreja. Ah, meu Deus do céu, comecei a ser perseguido, e o pessoal começou a se afastar de mim. Sabe o que é interessante? Eu comecei a ser confrontado em coisas que eu não entendia que eu precisava mudar, e eu fui mudando, e eu fui me encaixando, eu fui me enquadrando, e isso é avivamento. Tu quer poder? Te enquadra naquilo que Deus quer para ti. Elias queria fogo, ele queria fogo no altar, mas primeiro ele teve que consertar o altar, botar cada pedrinha no lugar, tem que tirar as cinzas velhas, não é do teu jeito. E quando ele conserta o altar, ele fala: Senhor, mostra para esse povo que tu és Deus e que eu sou teu servo. E quando ele orava, caiu o fogo do céu e consumiu o altar, e todo o povo começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque o avivamento, ele precisa primeiro te mudar. Então quando tu começar a dizer: Senhor, aviva, vai começar em ti primeiro. Não, mas é o meu marido que eu quero que tu avive, mas primeiro vai começar em ti. Não, mas é os meus filhos, mas vai começar em ti. Porque a mudança que tu quer lá tem que acontecer aqui primeiro. A mudança que nós queremos aqui primeiro sai daqui, é de dentro para fora. Eu gosto disso aqui que eu vou falar agora. Nós temos que olhar para nós como se nós fôssemos um balde cheio de água suja. E Jeová catou esse balde cheio de água suja num canto, largou debaixo de uma pica e deixou a torneira pingando. Isso é a graça. Deixou a torneira pingando. Todo dia a graça te limpando um pouquinho. O que acontece quando um balde está cheio e continua pingando água? Se tem água suja e começa a cair água limpa, o que começa a ir para fora? Toda a podridão tem que sair. Isso é avivamento, isso é transformação, isso é a graça. Por isso que se você fizer isso aqui hoje, te prepara que Deus, ele vai te ensinar na prática o que é avivamento, o que é transformação. Porque aquilo que eu quero da minha igreja tem que acontecer em mim primeiro. Aquilo que eu quero da minha família tem que acontecer dentro de mim primeiro. Então quando eu falar, vai ter poder. Quando eu falar, vai ter autoridade. Quando você falar, será Deus falando na tua boca. Você está entendendo? Olha para o teu irmão só um pouquinho aí. Fala para ele assim: toma cuidado com a oração.
Está disposto a pedir para Deus: já viva, Senhor, eu preciso ser avivado por Ti. Quer saber, Senhor, faz tanto tempo que eu não sinto a Tua presença, sim, eu preciso tomar uma injeção de ânimo. Eu falava em línguas, eu profetizava, eu sentia a Tua presença. Eu ainda sinto saudade de quando eu ministrava e Tu se movia em mim. Quem sabe Deus quer assim hoje, só pede avivamento e eu tiro o que precisa tirar. Porque sabe de uma coisa? Sabe como que se descobria que o leproso tinha lepra? Ele tinha que ir até o sacerdote cheio de fita. O sacerdote pegava uma agulha desse tamanho e começava a furar as feridas. Se o leproso sentisse dor, não era lepra. Vai para casa, trata, tu vai ficar curado, não é lepra. Mas se furasse a ferida e o leproso não sentisse, era lepra. Porque quem tem lepra não sente que tem lepra. Vamos traduzir? Existem problemas que nós temos que nós não sabemos que temos, mas temos. Existem coisas do nosso caráter, do nosso sentimental, da nossa vivência que nós temos, que está dentro de nós. E é isso que faz com que você tome decisões erradas quando precisa tomar a decisão certa. É isso que faz com que você se desanime quando na verdade é para você ficar feliz. É isso que faz você ficar triste quando Deus diz não e você fica triste, mas você não orou para Deus fazer a vontade dele. Ele disse não, você ficou triste. Mas quando você diz aviva, Senhor, o avivamento é diário, é um pouquinho e vai indo nos meios dos anos. No decorrer dos anos, a obra de Deus ela é completa na minha vida e na tua vida. Você está entendendo? Ou seja, Abacuque decide que ele e o povo necessitam ser avivados por Deus. A palavra avivar literalmente significa devolver brilho. Se eu pintar essas paredes da mesma cor aqui, eu estou reavivando a cor da parede. Quando tu pede avivamento para Deus, tu está pedindo para que Deus renasça aquilo que está aí. Senão não é avivamento, é outra coisa, é recebimento, é preenchimento. Se tu pede avivamento é porque tu sabe que tem coisas que estão aí que você não consegue mais fazer, mas está aí. Está dentro de ti. A força de vontade, a coragem, a determinação, está tudo dentro de você. Mas a paulada que tu tomou da vida, sabe aquele cachorro que te avança, dá uma paulada e não consegue nem tirar na rua mais? Esse é você. Estava cheio de coragem, cheio de fé, voando nas asas dos querubins, e você caiu, e você não consegue voltar para o lugar mais. Então hoje é o dia de tu dizer para Deus: aviva-me, Senhor. A misericórdia. Tem 13 relógios daqui, pelo amor de Deus. Aviva, Senhor. Quando nós compreendemos que a oração, quando você ora, quando tu ora pelas pessoas, quando tu ora a Deus sobre alguma coisa, a mesma medida que Deus age lá, Ele age aqui também. Ele opera lá, mas Ele opera aqui também. Então quando você pede: Senhor, dá-me paciência para lidar com o meu marido, sabe o que Deus vai te dar? A oportunidade de ser paciente. Não vai cair no teu colo. Teu marido vai acordar com o diabo no couro. E aquela é a oportunidade propícia para tu mostrar toda a tua mansidão e toda a tua paciência. E Deus te deu a oportunidade. Eita glória! Que luta, né? Quando tu diz para Deus fé, Senhor, aumenta a minha fé, Ele vai te dar um problemão para tu resolver. Nada é de mão beijada, tem que ter o teu esforço. João Batista diz: desde agora o reino dos céus é tomado por esforço. Te esforça nessa noite. Tem de bom ânimo nessa noite. Você está entendendo a profundidade disso? Gente, isso dói, é dolorido, é difícil. Eu dizia para Deus: Senhor, eu quero te conhecer. Eu lembro que eu morava na casa dos meus tios, não tinha onde orar, então eu ia no banheiro. Eu dizia: Senhor, faz morada no meu coração. Eu quero te sentir. Eu quero sentir o que tu sente. Eu dizia isso para Deus. Estou falando de cima do altar. Eu dizia isso para Deus. Sabe o que acontecia? Vivia triste, vivia decepcionado, vivia magoado. E o Senhor dizendo: tu me pediu para sentir
sentir o que eu sinto isso com o meu povo. Meu Deus. Você sabia que quando Deus mandou que Oséias casasse com uma prostituta, Ele disse bem assim para Oséias: tu casa com a prostituta, meu querido, e não faça com que ela pare de se prostituir, deixa ela continuar. Sabe por quê? Porque o profeta tem que sentir o que Deus sente. Aquele que vai fazer a obra tem que sentir o que Deus quer, não é emoção, é saber o que Deus quer. Por que Deus fez isso? Porque Deus queria fazer o ministério de Oséias ser poderoso, ao ponto de ele saber exatamente o que tinha que falar, porque ele estava sentindo o que Deus estava sentindo, porque a mulher prostituta era o povo de Deus, que adorava Baal de dia, de noite ia para o culto. E o Senhor te dizer para Oséias, do mesmo modo que tu te sente estranho pela outra mulher, que dorme contigo de dia e de noite vai se prostituir, eu me sinto assim com o meu povo, me adoram hoje e amanhã não adoram. Ou seja, é por isso que eu digo, primeiro é você e Deus. E se tu aceitar isso nesta noite, quem sabe Deus possa começar a partir de hoje trazer para a tua vida aquilo que a tua alma necessita. Aleluia. Mas sabe o que é interessante? Abacuque orou, buscou, entregou a confiança em Deus. Vamos encerrar aqui agora. E quando Deus não faz, mesmo tu orando, pensou? Que maravilha, pastor. Pai, eu orar, eu pedi que Deus vai fazer. E quando Deus não faz? E quando Deus não quer que o povo seja liberto do Egito na primeira praga e endurece o coração do faraó, o que você faz? Quando Deus deixa tu perder, como Jó, tudo que tinha e demora para responder Jó, qual foi a reação de Jó? Quando Deus fez a promessa a Abraão dizendo: tu vai ter um filho, e este filho será um pai de multidão, e Abraão já tinha mais de 80 anos e não conseguia nem ter relação mais com a sua mulher, o que Abraão fez neste tempo em que não aconteceu o que Deus tinha dito que acontecia? Porque Abacuque ele orou e disse, pediu tudo a Deus: tem misericórdia de nós, tem misericórdia do povo, aviva este povo, quando tu estiver com raiva de nós, tem pena da gente. Ele encerra o texto dizendo: mas ainda que nada disso aconteça, todavia eu ainda vou te amar, todavia minha alma ainda vai se alegrar em ti. Você precisa entregar tudo na mão de Deus, sabendo que nem tudo que tu quer Ele vai fazer, porque não está no plano de Deus fazer. Esses dias eu ouvi alguém dizer assim: coloquei Deus na parede, uma lagartixa na parede. Quem é que vai colocar Deus na parede? Ele é Deus, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer. Ele disse pela boca de Isaías, capítulo 43, versículo 3 de Isaías: ainda antes que houvesse o dia, ou seja, antes que Deus dissesse haja luz, eu já existia, e ninguém há que possa escapar da minha mão, e quando eu opero, quem é que pode impedir? Avivamento é tu saber que nem tudo vai acontecer do jeito que você quer, vai acontecer do jeito que precisa acontecer. Jeová não chegou na minha casa, colocou dinheiro na minha conta, me deu um carro, me deu boas roupas e disse: agora tu vem para a minha obra. Sabe como é que ele chegou? Ele me moeu, ele me arrebentou, ele me pisou, ele me quebrou todinho. Aí eu olhei para ele e falou assim: quer saber, o vaso está trincado, tem que quebrar de novo. E fez de novo. Fez de novo. Porque é do jeito de Deus, não é do meu. Quer saber? Eu gostaria muito de estar na igreja onde nós estávamos, sentados no altar, cumpria minhas escalas, tocava meu violão, cantava de vez em quando, pregava, uma maravilha. E quando eu desisti de botar a igreja, eu disse: agora eu quero, agora tu vai botar. E Deus fechou a igreja onde eu estava. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que eu quero, é do jeito de Deus.
quando o jeito de Deus é desconfortável, dói um pouquinho. Sabe aquela ferida que você fez e criou a casca e fica coçando? Sabe de que jeito você alivia? Arrancando a casca de novo, e isso dói. Isso dói. Porque o jeito de Deus, ele vai acontecer, você querendo ou não, vai acontecer. O Senhor disse assim para Paulo: duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Ou seja, vai ser difícil para tu, Paulo, pensar em voltar para trás. Quando tu pensar em voltar para trás, eu cultuo o teu espinho na carne, te faço tu voltar para a minha presença e te digo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Te coloca de pé, já quando está lá, prepara um louvor. Coloca nessa noite o que tu precisa nas mãos de Deus.